Todo mundo, que turma linda. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Pessoal, antes da gente iniciar, tá? Gostaria de informá-los aí que essa aula está sendo gravada, tá? Espero aí que todos estejam de acordo aí com a gravação, tudo bem? Para a gente poder depois disponibilizar para os nossos companheiros, tá? Então, agora, passa a palavra aí para o nosso Chicai, né? Ok. Boa noite, pessoal. Todos bem? Espero que sim, porque a reunião de hoje está especial. Então, sejam todos muito bem-vindos à Academia Magia da Leitura, com o tema Harmonia Familiar em Tempos de Internet. Para realizar as boas-vindas, eu convido a Franciele. Boa noite, pessoal. Espero que Boa estejam todos bem, né? Desfrutando de muita saúde, né? Obrigada pela oportunidade de mais uma reunião da Magia da Leitura, né? E eu vou ler só um trechinho para a gente dar início, né? Que eu tirei da última terceira que veio, desse mês de abril. Fala o seguinte, que eu acredito que seja para muita gente. Apesar de nossos dias serem atarefados com as atividades que abraçamos em prol do Conselho, não há honra mais profunda ou maior que lutar lado a lado com nossos bons amigos na fé para contribuir para a felicidade das pessoas, que é o que fazemos, né? Então, para dar início da nossa reunião, convido todos vocês, tá bom? Desejo que aproveitem o máximo que puderem, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Que gostosa. Muito obrigada. Agora, para realizar o diário de bordo, convido a Luciana. Aê! Aqui é um do ladinho do outro, né? Aí tá todo mundo apertadinho muito aqui bom, para aparecer. Muito bom. Então, eu gostaria de agradecer, né, imensamente, mais uma vez, a presença de todos, né, parabenizar pela disposição, né, e eu gostaria de compartilhar com vocês o nosso primeiro diário de bordo, tá? Que hoje, né, como a Isabela falou, a nossa oficina, né, será a segunda oficina, né, porque a oficina anterior, né, que nós fizemos no mês de março, falou sobre administrar o tempo. Então, essa vai ser sobre harmonia familiar em tempos de internet. Eu gostaria que todos ficassem bastante à vontade, tá? E depois, assim, que cada um possa, né, refletir e colocar seus pontos de vistas aqui também conosco, né? Então, vamos lá. A cada atividade realizada, criamos um documento chamado Diário de Bordo, que é onde se descreve toda a atividade em detalhes. E hoje, nosso primeiro diário de bordo será compartilhar o que aconteceu com vocês, né, na última atividade, na verdade, na nossa primeira atividade. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar e relembrar com todos vocês o objetivo do programa da Academia Magia da Leitura, que é o aprimoramento das habilidades da oralidade, leitura e escrita. Então, nós estamos montando uma equipe capacitada que contará com pessoas dedicadas, carinhosas, comprometidas e cheias de ideias criativas para que esse nosso momento seja único e especial, né? Para cada um de nós. E o desenvolvimento dessas atividades é buscar a criação do hábito prazeroso da leitura. A conscientização do estudo, né, do estudar, que é um ato que deve ser, assim, acompanhado a vida toda, né, deve ser realizado a vida toda, e que a missão de cada geração, né, de nós seres humanos, é acolher e valorizar as novas gerações, reconhecendo seus novos saberes e construindo junto com todos vocês, né, com o nosso mestre e com todos os nossos companheiros, um mundo que contemple a paz da educação. Que são os ideais expressos no lema do SGI. Então, em nome da equipe, né, da Academia Magia da Leitura, da RM Uberlândia Norte, eu gostaria de agradecer,
né, e solicitar que nós possamos, então, caminhar juntos, né, escrevendo essa história que vai ser, com certeza, cheio de avanços e vitórias, né, através da educação. Meu muito obrigada a todos vocês. E agora eu vou falar um pouquinho da nossa primeira aula, que aconteceu no dia 11 de março, às 19 horas, né, que teve como tema administração do tempo. E nessa atividade, nós tivemos como mediador o jovem Vitor, né, lá de Catalão. E o Oscar trouxe para nós um breve histórico, né, sobre o educacional, e eu também fiz um relato, né, eu compartilhei com vocês a minha vivência, né, na Academia Magia da Leitura até aqui. A nossa espetaculosa rainha, Dona Terezinha, ela fez um momento BS para nós, né, e outra rainha também que participou conosco foi a Fran, né, a Franciele, que trouxe o livro do coração, né, que o livro em questão era Verônica Decide Morrer, né, e ela nos contou na ocasião, né, que ela ganhou uma amiga muito querida, né, que foi a Sara, e que esse livro fez, assim, bastante diferença, né, ajudou ela num momento importante ali da vida dela, né, num momento difícil que ela estava passando. A oficina, né, ela foi apresentada para nós, assim, de forma brilhante, né, que não poderia deixar de ser pelo nosso querido Lucas, né, que é o coordenador pedagógico. Ele não pôde estar aqui hoje conosco, mas nós estamos aqui, né, para representá-lo. E ele trouxe, assim, definição de tempo, né, de como é importante a gente administrar esse tempo e por que é importante. Também como nós sermos produtivos, né, nós sermos mais organizados, mudar hábitos, né, para que possamos aproveitar mais os nossos momentos, o nosso tempo, a nossa vida, né, para que nós possamos estabelecer prioridades, né, sermos mais objetivos, conhecer nossos limites também, né, e entre várias outras dicas, né, que foram muito preciosas. E o nosso veterano, o senhor Genival, né, fez as nossas palavras de incentivo, e o nosso jovem Ricardo Freitas, né, responsável da SUB, fez as considerações finais, né? Então, agora, eu gostaria, né, de pedir novamente para que nós possamos aproveitar aí ao máximo a nossa vivência de hoje, tá bom, pessoal? E agradecer a todos mais uma vez, e vamos lá. Abraço, obrigada. Aê! Aê! Para o livro do coração, convido a senhora Elizabeth. Aê, Qual que será que espetaculosa! Olá, gente, boa noite. Nossa, assim, muito obrigada mesmo, né, assim, pela oportunidade, né, de compartilhar meu livro do coração com cada um de vocês. Esse livro, né, sair. Não, só fechou o vídeo. Fechou o vídeo. Aí, voltou. Me chamaram aqui. Então, eu acredito assim que para falar do meu livro do coração, eu vou fugir um pouquinho, né, do tema da magia da leitura. Eu acredito que eu até vou fugir desse quadro. Tá mudo? Né? Eu vou ter que fugir um pouquinho. Não tem problema, não. Mas, assim, é com muita sinceridade, né? Com muito amor mesmo. Porque o conteúdo desse livro... Oi? Não, eles estão me ouvindo, não estão? É só o Ronilson que não está me ouvindo. É normal, né? Marido não ouvir. Então, assim, para mim é impossível passar o conteúdo desse livro, né? Mas é realmente um livro que ele tem assim um significado muito profundo na minha vida. Então, assim, o que eu vou fazer aqui é relatar o que significou, né, esse livro, o que ele representou e o que ele representa na minha vida até hoje, em todos os aspectos. Então, eu fiz uma colinha aqui para não estender muito, né? Então, assim, quando eu estudei pela primeira vez esse livro, um grande universo de possibilidades se abriu diante de mim.
comecei a compreender o grande significado da vida. Tudo começou a fazer sentido. Me tornei uma pessoa mais corajosa, proativa, determinada e confiante. E passei no exame do budismo para o grau superior. Eu vou tentar evitar de falar o nome desse livro até no final, hein? Vamos ver se vocês identificam esse livro. A segunda vez que eu estudei esse livro foi em 2010. Nós estudamos em um grupo, no cronograma de 6 meses. Então, a gente fazia o Daimoku e estudava esse livro. Nessa época, eu fazia parte de um grupo de agentes ambientais da BSGI. E estávamos em um grande movimento de Franca, um movimento qual que resultou em um título de cidadão honorário para o presidente. Manifestou, nessa época, nós líderes éramos 5, manifestou muitos obstáculos, e todos superados com muita alegria, porque a gente havia realmente, assim, jurado e não recuar, um passo sequer do nosso objetivo. É interessante a gente falar, assim, que a gente está passando dificuldades, obstáculos, né? E ainda sentir muita alegria, mas isso aconteceu com a gente, né? E isso significou a prova real, né? De todo o ensinamento, de todo o aprendizado que a gente estava tendo através desse livro, né? E descobrimos também a alegria de lançar-se, assim, nos desafios, né, com a certeza de sermos vitoriosos. Nessa época, tem um trechinho que eu gostaria de compartilhar desse livro com vocês, né, que ele fala o seguinte: o primeiro benefício que Nichiren analisa é a amenização do efeito kármico. Ele faz isso para esclarecer a razão de os praticantes do Sutra de Lótus terem de passar por provações. Ele começa explicando que, do ponto de vista do budismo, todas as dificuldades e perseguições que enfrentou, incluindo sua quase execução e o exílio, que equivaliam a uma sentença de morte, são resultados do karma do passado. Então, o que acontece, né? Nichiren Daishonin, assim, né, ele se coloca assim, muito como um mortal comum, né? E ele coloca também as provações para nós que enfrentávamos muitos obstáculos nessa época de dificuldade, né? Que isso é um resultado do nosso próprio karma, né? E isso nos fortalecia porque era uma oportunidade, quando a gente reage com coragem, né? E tenha certeza, convicção da vitória, é nesse momento que a gente está transformando o nosso mau karma. Então, isso foi um grande aprendizado, assim, na prática desse ensinamento. E um tempo atrás, eu, a Joaninha e a Márcia, a gente também, nós decidimos criar um grupo, e pela terceira vez, né, eu sugeri que esse fosse o livro de base do nosso estudo. Então, a gente, todos os dias, de segunda a quinta, a gente fazia 1 hora de Daimoku, e na sexta a gente estudava esse livro 1 hora. E esse grupo nosso, ele era aberto, então sempre tinha pessoas que participavam com a gente. E aconteceu um fato muito interessante, que marcou muito todos nós. Uma DFJ de Franca, um dia, me ligou, já estava na pandemia, e ela, uma pessoa muito ativa, ela teve depressão, passou pelo psiquiatra e desenvolveu a síndrome do pânico, e ela que quase conversava comigo, conversou comigo até 1 hora da manhã, eu já não sabia o que dizer, falei desse estudo que a gente teria na sexta-feira, e ela participou. E esse estudo simplesmente tirou, assim, todo aquele sofrimento, né? E ela pôde, naquele momento, tomar uma decisão. E ela participou dessa vez, participou mais uma vez com um grande relato para nós. Então, esse é um significado, assim, que a gente, muito profundo, que marca realmente a nossa vida, né? Que é esse livro. Então, é o livro do meu coração, é o livro da minha vida.
Alguém sabe que livro é esse? Já posso falar qual é? Eu posso ler um trechinho aqui, ó, que fala, né, que, por exemplo, os esforços sinceros e genuínos no mundo da fé são sempre repletos de alegria. Os que combatem tenazmente os obstáculos e as funções negativas podem polir sua personalidade e adquirir um estado de vida expansivo. Então, assim, eu pensei, quando a Luciana, né, me deu essa oportunidade de participar aqui, eu falei, é agora que eu preciso falar desse livro do meu coração, né? E eu falei, é fácil, meu livro tem tantos trechos marcados, é só pegar um, né? Mas, na verdade, eu não conseguiria realmente passar o conteúdo desse livro. Esse livro é a explanação do presidente Queda da abertura dos olhos. Então, assim, eu queria muito assim, agradecer mesmo essa oportunidade. Então, ele nos aposta, ele tira nossas dúvidas, né? Ele responde aos nossos questionamentos com muita consciência. É isso, tá? Eu acertei. Você Eu acertei. O Oscar falou sobre atingir um estado de Buda nessa existência. Eu falei, não, eu acho que é a abertura dos olhos. Aí, muito bem. Parabéns. Obrigado. Maravilhoso. Você tá sabendo, hein, mamãe? Já que tivemos o momento do livro do coração, vamos ter o momento BS com a senhora Terezinha. Aê, Petosa! Obrigada. Espetaculosos são vocês. Maravilhosos. Então, boa noite a todos. Quero mostrar a vocês a importância de ler Brasil Seikyo para compartilhar nossas experiências na prática da fé com outras pessoas, para desenvolver novos sucessores, para ficar todos, para errar menos, para dar mais valor a tudo que nos rodeia. Enfim, para esclarecer muitos conceitos que a gente acha que é de um jeito e é de outro. Então, vamos nos esforçar para ter e ler o jornal Brasil Seikyo. Muito obrigada. Agora, acho que é um dos momentos mais esperados dessa reunião, não é? Vamos ter a oficina com o Oscar. Aê! Obrigado, dona Terezinha. Eu pensei que ela ia falar com o papai, mas ela não falou. Isabel. Não pode, que eu sou imparcial. Imparcial, tá bom. Boa noite, meus queridos, meus lindos, maravilhosos. Muito obrigado pela presença de todos, sabadão, né? A gente fica muito feliz desse momento com vocês, tá bom? Nosso tema, ele é, assim, muito relevante. Acredito que todos nós temos, assim, algum ponto que talvez a gente ainda não consegue entender ou ainda é novidade para a gente, mas a gente vai falar sobre harmonia familiar nesses tempos, né? Na era da internet, tá bom? Mas então, para eu começar a falar sobre esse tema, primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês, para a gente poder começar a formar esse entendimento, né? Para a gente poder viver essa experiência aqui, queria compartilhar com vocês que está nesse livro aqui, As 5 Diretrizes Eternas, da Soka Gakkai. Sensei fala sobre a primeira diretriz eterna. Vocês sabem qual que é a primeira diretriz eterna? A prática da fé para criar harmonia familiar. Então, primeiro ponto, vamos entender, conforme aqui o nosso mestre, o que é essa harmonia familiar,
criar. Então, existe uma radiação. A harmonia familiar, ela precisa ser criada, ela precisa ser nutrida. Então, esse é o primeiro aspecto, tá bom? Então, diz assim, lá na página 20, para quem tem esse livrinho, né? Fala assim, gosto muito das expressões, Sensei fala, família criativa e família que se desenvolve, né? Família é o porto de segurança e esperança necessário na vida, né? Seguindo, é uma fortaleza de felicidade e de paz, um ambiente para se revitalizar, recarregar as baterias todos os dias. Então, a família, ela é o nosso porto seguro. Oi. É onde... Já liguei. Pessoal, deixa eu desativar aqui. Obrigado. Deixa eu desativar. Boa noite a todos. Liga aí, tá? Isso. Vamos lá. Então, a família é o nosso porto seguro, tá? Então, todos nós temos que ter na cabeça, na mente, que a família é onde eu vou descansar, que eu vou recarregar minhas energias, onde eu sou acolhido, né? Aí você continua, né? Ela contém um vínculo positivo que nutre a alma e constrói o caminho para o autoaprimoramento e a realização, né? Um castelo de harmonia e crescimento. Aí ele fala, mesmo seus integrantes vivam longe um dos outros, família é sempre família. Então, a família, mesmo estando, né, um longe do outro, mas família é a família. Aí ele fala assim, prática da fé para criar harmonia familiar é a primeira das 5 diretrizes eternas, né? E toda Sensei declarou, né? A família compõe a base da sociedade. É a partir da fé para criar a harmonia familiar, é a fonte de energia para a construção de uma família sólida. Essa fé é a condição indispensável para a felicidade de cada família e para o desenvolvimento da sociedade como um todo. A família é o lar, e o lar são o alicerce de comunidades e sociedades prósperas. O crescimento de cada membro da família, tendo como base o respeito e o encorajamento mútuos, é a construção de um ambiente de harmonia e cooperação no lar, né? A menor unidade social constitui o ponto de partida para a paz mundial. Então, a paz mundial, ela inicia esse movimento do Conselho Rufo, ela inicia justamente dentro do seio familiar. E hoje, família, ela é essa unidade, né? Onde ela pode ter várias características, né? Então, tem vários modelos de família, né? Tem família que tem mãe solo, pai solo, família que tem avós que criam os netos, tem famílias de casais homossexuais. Então, existem vários tipos, né, de famílias, mas todas as famílias ela tem o seu alicerce embasado nesse respeito, nesse amor, para que todos possam desenvolver, tá? Então, quando a pessoa fala assim, não quero voltar para casa, acende a luzinha, tem algum problema muito sério que a gente precisa verificar. Então, a gente tem que nutrir, né? Aí Sensei fala que a harmonia familiar, ela precisa ser construída, né? Então, ele fala assim, que, em primeiro lugar, nós próprios devemos nos esforçar para sermos pessoas alegres e radiantes, cuja a esperança no lar envolva todos os familiares com a luz da compaixão. Então, nós temos que ser alegres e radiantes. O que é natural? Assim, eu me policio bastante, né, com relação a isso. Porque, às vezes, a gente é muito benevolente fora de casa, né? Mas, quando a gente está dentro de casa, porque a gente é muito íntimo, a gente tem intimidade, a gente acaba soltando os cachorros nas pessoas que não merecem, né? Então, isso é algo que a gente precisa, né, através da nossa prática, compreender. Né? Que às vezes a gente é muito benevolente com outras pessoas e do nosso lar. Como que eu sou? Né? Qual que é as minhas atitudes? Aí ele fala, então a gente tem que ser alegre, né? Radiante, né? E tem que envolver todas as pessoas. Né? Por isso que as nossas petaculosas são as rainhas, elas são o sol, né?
que vai brilhar, né, para fazer a família florescer. Segundo, o segundo ponto aqui, ó, precisamos nos respeitar mutuamente, né? E reconhecendo que os vínculos familiares entre pais e filhos, entre cônjuges e parceiros, consistem em laços kármicos que se estendem pelas 3 existências. Se eu estou nessa família, é que eu tenho uma missão com essa família. Se eu casei com essa pessoa, se eu tenho esse filho, se eu tenho esse neto, se eu tenho esse sogro, essa sogra, se eu tenho essa família, então é karma, é missão, né? Terceiro ponto, devemos prestar uma contribuição positiva à sociedade e trabalhar para desenvolver sucessores que também façam o mesmo. Então, nós como indivíduos, né, pais, mães, né, responsáveis de um núcleo familiar, nós temos que entregar para a sociedade indivíduos que possam desenvolver e contribuir positivamente para uma sociedade melhor. Certo? Beleza? Entendemos aí o que é família. Mais um ponto importante aqui para a gente falar. A gente entendeu o que é o conceito de família, né? De harmonia familiar. Mas o que faz isso acontecer? É a comunicação, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui um PowerPoint. Só um minutinho. Que eu vou mostrar, falar um pouquinho sobre a comunicação com vocês. Só um segundo. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo o meu PowerPoint? Só me dá um OK aí, por favor. Sim. Ah, maravilha. Então, vou tentar aqui. Então, o nosso tema de hoje, né, harmonia familiar em tempos de internet. Então, como eu comentei com vocês, o que faz gerar harmonia é a comunicação, né? Então, aqui fala da etimologia, da origem da palavra comunicação, né? Que ela tem o sentido de comunidade, né? De tornar algo, uma ideia, uma informação comum a todos, né? Fazendo o ato, né, de comunicar sinônimo de participação. Então, a comunicação, ela participa todas as pessoas, todos os envolvidos daquela determinada situação. Então, a comunicação, ela é o centro, né, para que a gente possa conseguir fortalecer os laços. Quando a gente tem uma comunicação truncada entre o comunicador e o receptor, muitas das vezes o que você quer passar, a pessoa não consegue compreender. Então, a gente precisa... tem várias formas de a gente conseguir, né, validar se aquela minha comunicação está sendo efetiva ou não, né? E tudo depende também da minha condição de vida, né, da minha energia vital perante a cada situação que eu estou comunicando, tá bom? Aí fala um pouquinho, né, como começou isso, né? A fala, né, ela é muito antiga, né? Fala aqui que é 35 a 40 mil anos atrás, né? Aí fala do ancestral do ser humano, né? Que começou, né, a surgir as primeiras formas de fala, né? Depois, outras formas de comunicação foram surgindo, né? Que mostra também que ao longo da história fala da arte rupestre, né? Que aí não só tinha fala, mas também tinha uma outra forma de se comunicar, com pinturas nas cavernas, né? Onde colocava os animais, os festejos, né? Tudo que envolvia aquele grupo, né? Então, era uma forma também de comunicação, tá? E aí, com o tempo, essa forma de comunicar, ela foi evoluindo, né? Até que chegou uma época muito importante, que foi a época da impressão. Porque antes, né, toda a escrita ela era feita na mão, né? Aí, o inventor, né, esse Gutenberg, transformou, né, a maneira como evoluímos e registramos a nossa cultura, né? Acabou o monopólio, né, daquelas pessoas eruditos, né, que eram os padres, os escribas, né, que faziam, né, a escrita. E eram poucas essas pessoas que eram alfabetizadas, né? Então, através dessa máquina, né, da impressão, realmente avançou muito a questão de transferir conhecimento e comunicação entre as pessoas, né? Aqui mostra também um avanço tecnológico, né, que foi o telégrafo, que era uma forma também de se comunicar através de pontos e traços, né,
tinha todo um código aí que a pessoa conseguia mandar um telégrafo de longa distância e a pessoa ela conseguia, né, passar uma mensagem, né? E aí a tecnologia ela veio avançando ao longo dos anos, né? Até que a gente conseguiu chegar num momento muito importante também, que é a das cartas, né? Que acho que quem é mais antigo aí, que a gente vai falar das gerações também mais à frente, mas a gente tinha cartas, né? Cartas onde a gente escrevia Oscar, para os nossos... Pois não? não está pulando os slides, não. Não tá? Não. Então, peraí, deixa eu parar. Obrigado por avisar. Aí, agora sim. Então, peraí. Tá. Então, deixa eu colocar aqui, que acho que no modo full time não tá passando, tá? Tá. Então, foi a época da... Aqui vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Então tá bom. Vou deixar assim, que eu acho que vai ficar melhor. Então, chegou a época das cartas. Acho, só para relembrar aqui, não sei se vocês lembram da carta social. Alguém lembra? Carta social? Isabela, o que é isso? O que é isso? Eu não Carta sei social. carta social, não, mas eu escrevi muitas cartas e recebi. Então, na época, carta social, que você colocava assim, como era uma carta social, você pagava um valor bem pequenininho no selo, né? Então, você colocava como carta social, ela praticamente saía de graça a carta, porque, para quem não sabe, as cartas você tinha que comprar selos, né? Você colocava selo para a pessoa poder receber. Então, carta social você é de grátis, né? Então, era um momento, era algo assim de se comunicar com as pessoas, mandando cartas sociais. Então, ela tinha um peso, tudo certinho. Só a título de curiosidade também, né? E tinha na época que eu era jovem, né, adolescente, a gente tinha também um costume, acho que algumas pessoas vivenciaram isso, né? Como que era o Facebook na nossa época de criança? Vocês lembram como que era? Não, era bem antes do Orkut. Você lembra como que era o Facebook na nossa época de criança, de jovem? Existia o tal de caderno de resposta. Você lembra disso? Sim. Você lembra disso? Que aí assim, aonde você sabia que o que estava acontecendo na escola ali, dos seus amigos, você tinha aquele caderno onde fazia aquelas comunicações. Alguém teve essa experiência? Eu acredito que Sim, eu Eu tive. tive. Eu também. E aí, as pessoas mais populares eram que tinham os cadernos mais importantes, né? Então, a pessoa, assim, que era popular, todo mundo queria, né, colocar o nome lá e registrar, né? Então, era um meio da gente se comunicar e de se conhecer, tudo através da escrita, ok? Aqui a gente fala um pouquinho também sobre a questão dos jornais, né? Que acho que até muito tempo atrás era o principal meio da gente receber, né, as informações. Né? A gente até, que para quem gosta de assistir filmes antigos, você vê a pessoa, né, recebendo lá, o menino entregando o jornal, aí a família tomando café da manhã, lendo as notícias, né? Então, bem interessante, né? Que é algo que, conforme foi avançando a tecnologia, né? Perdeu-se, então, o uso do jornal físico, né? Vamos dizer, nas bancas, mas aí tem a questão que veio da própria internet, né? Substituindo esses jornais físicos, né? Avançando um pouquinho, né? Aí veio a era do rádio também, que até hoje é um meio de comunicação muito importante, né? Hoje não se perdeu a sua funcionalidade, né? Então, para quem anda de carro, geralmente eu só escuto rádio quando eu estou andando de carro, né? A gente acaba escutando lá e tal, né? Aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês estão vendo até esse rádiozinho aqui? Vocês lembram como a gente fazia download de música na nossa época? Hã? Vocês lembram? A gente põe lá para gravar no rádio. Era aí fita. Era fita. Aí o radialista fala assim: agora vamos ter 1 hora de música sem intervalos, né? Aí você preparava o REC lá para gravar e gravava. De repente ele falava assim: rádio fulano de tal, não sei da canda. Aí você fala: não, estragou a minha fita, né? Aí você tinha que gravar novamente. Mas era uma forma que a gente tinha, né, da época de gravar as músicas, né, que estavam tocando. Mas então era um meio de comunicação e da gente poder também se divertir aí, baixando as músicas, gravando. Hoje nós temos os
Como que chama? Hoje tem essas plataformas digitais. Né? E aí, o nosso queridinho, né? É o nosso queridinho telefone. Esse telefone é... Gente, outra coisa aqui. Eu nunca mais vi um orelhão. Alguém já ficou... Alguém já vai entregar a idade aí. Alguém já ficou na fila do telefone para fazer ligação? Eu. Aí, ó, aqui, ó, o povo aqui na fila do telefone. E na época, né, eu lembro assim, quando você tinha parente, né, longe de outro estado, você tinha que ir no lugar, né, comprar umas fichas especiais para você poder fazer a ligação. Depois tinha um cartão. Teve uma época, gente, que esse telefone aqui era caro pra caramba, né? Todo mundo tinha que comprar ação, né? Não era isso? Ação. Isso. Tinha gente que alugava telefone, né? Mas a tecnologia ela veio avançando, houve as privatizações, houve toda uma situação econômica, as transformações, né? E aí o que aconteceu? O telefone ele realmente houve avanços, né? Aí veio a televisão, né? Que a televisão hoje até hoje ela é muito presente nos nossos lares, né? Hoje a televisão ela não é mais televisão assim de tubo, né? Agora é uma Smart TV, uma TV inteligente, uma TV conectada na internet. Eu sou da época que a gente assistia TV em preto e branco. Não sei se vocês pegaram isso. Eu peguei. Sou da época que a gente colocava bombril na antena. Eu também. Eu E, também. Assim, eu lembro também da minha mãe falar que na época dela, né, que ela, minha mãe está com 70 anos, né, que parece que não era, assim, era uma tia que tinha televisão e aí todo mundo juntava lá para ir ver, né, era preto e branco e tal, e não era todo mundo que podia ter. Eu me lembro, assim, que era poucas pessoas que tinham TV, e aí passavam as novelas, eu lembro que os vizinhos se juntavam para assistir a novela, época de Copa também, era algo assim, mais, unia bastante as pessoas, né? Hoje, o problema, Oscar, era quando o dono da casa não queria assistir e desligava a televisão, a gente tinha que ir embora. Era bem isso mesmo, né? Então, é uma época, assim, saudosismo, né, que a gente fala, mas é uma época que unia bastante as pessoas através desse aparelho aí, tá? Mas aí, vamos seguindo, chegou um aparelhinho, né, o famoso celular, né, que hoje todo mundo, a maioria das pessoas tem esse aparelho, e ele realmente é um aparelho que tem poucos anos, né, acho que tem 2 décadas aí, surgiu mais de 2 décadas e pouquinho, né? Surgiu o aparelho celular. Mas vocês lembram, né? Acho que todo mundo já teve um desses aqui, ó. Eu acho que eu tive esse aqui, ó. Esse aqui eu tive, ó. Esse Motorolazinho aqui, esse aqui mais tijoló. Esse de cima aí. Esse aqui, ó. Desculpa. Esse Motorola grande. Então, vocês lembram para que era o celular? Para falar, né, gente? Para falar. Você tinha lá, todo mundo que tinha celular colocava aqui na cintura, né? Lembra? Andava até meio torto assim, colocava, né? E era status, né? Para quem tinha celular. Mentia que tinha alguém ligando, chegar nos lugares só para mostrar. Só para mostrar que celular. Oscar, eu ainda sou do tempo daquele telefone que a gente rodava assim, ó, uma manivelinha e tirava. Eu sei. Eu sou dessa época desse telefone aqui, ó, dona Terezinha, esse aqui, que a minha avó botava um cadeado aqui para a gente não ligar. Verdade. Porque a ligação era muito caro, né? Isso é, Edson. Muito, muito legal. Então, hoje o celular, a coisa que nós menos fazemos com ele é ligação. Vocês já perceberam? É verdade. Hoje, você usa para uma série de coisas, né? Menos ligar. Né? Ligar é muito pouco. Você manda mensagem, você paga, você entra em redes sociais. Marcar consulta hoje, tudo, celular. Mas você acha até estranho, né? Quando você vê uma pessoa falando no telefone. Está usando o telefone para falar, né? Coisa estranha. Mas acontece. E aí, pessoal, Oscar, não. E depois dessa época aí, também entrou o famoso Nextel, rádio-telefone. Teve o Nextel também. Eu já tive. Bem lembrado também. As comunicações, elas avançaram assim significativamente, né, ao longo dos anos. Aqui fala do famoso PC, né, que é Personal Computer, né, que é o PC, o computador pessoal.
da IBM, né? Para quem tiver a oportunidade de assistir, né? Tem vários filmes que falam sobre a origem desses computadores, que foi onde aconteceu a revolução através da Microsoft, né? Do Windows, que veio criar, depois veio a internet, né? A nossa querida internet. Hoje, todos nós estamos conectados, hoje todos nós estamos... a gente vê streams através da internet, a gente manda mensagem, a gente paga a conta, a gente faz uma série de coisas, né? É muito positivo. E aí, pessoal, eu fiz até umas anotações para você, para me lembrar e para comentar com vocês sobre o ponto aqui, né? Harmonia familiar em tempo de internet. Legal? É isso, né? Então, com o advento da internet, surgiu o quê? As redes sociais, né? Acredito que a maioria das pessoas, né? É claro que toda regra tem uma exceção, mas a maioria das pessoas tem alguma rede social, né? Voltando um pouquinho no passado, você lembra como que era o Instagram na nossa época de criança? Vocês lembram como que era o Instagram na nossa época de criança? Dá uma dica. Não, tá. Vocês conhecem o Instagram, né? Que na época do Instagram, você chegava na casa da sua tia, aí ela chegava, vamos ver nossos álbuns de foto. Aí ele descia aquele monte de álbum de foto ali, e você tinha que curtir na hora as fotos. Tá vendo essa aqui? Eu tava lá curtindo, eu curti essa foto aqui. Aí você olhava atrás lá, viagem para a cidade tal, fulano de tal, olha como você tava jovem, que cabelo diferente, né? Aí descia aquele monte de foto, né? Vocês lembram disso? É verdade. Sim. E ali a gente conseguia, né, ter aquela relação com a pessoa, aproximar e vivenciar as histórias da pessoa, né? E hoje, com a velocidade da internet, assim, você tira uma foto, você posta, automaticamente várias pessoas já estão curtindo, você coloca no seu store lá do WhatsApp, você coloca no Instagram, você pode fazer Reels, né? Pode fazer uma série de coisas lá, assim, online, né? Pode fazer live também. Pode fazer live. Eu tô aqui na praia, curtindo com a família, tal, né? Antes, como que era? Você comprava, ia numa loja, comprava um filme, né? Um filme na Kodak, ia tirar as fotos. E você fazia tirar depois né? E você tinha que torcer para as fotos ficar boas. Vocês lembram disso? Lembro. Aí você tirava várias fotos, ia revelar as fotos para ver se as fotos tinham ficado boas, né? Olha como a tecnologia nos ajudou. Hoje você vê se a foto ficou boa, não. Fala, não gosto dessa foto, não. Essa foto não está me favorecendo. Vou tirar ela daqui e vou fazer uma foto diferente, né? E também mudou-se a forma como a gente faz as nossas compras, né? Com a pandemia, isso realmente criou uma força gigantesca, né, nos e-commerce, né? Você lá no Mercado Pago, no Mercado Livre, a Amazon, né? Adoro. Né? Você vai lá e aquelas propagandas, tem aquelas inteligências Oscar, artificiais. Oi. não sei se vai dar para todo mundo ver, mas você conhece isso aqui? A gente não está vendo. Peraí. Eu vi uma câmera fotográfica. Isso. Eu já tive uma dessas. Eu tenho 3 modelos diferentes. Dura Não você uso. ver o filme, hein? Essa aí é relíquia, viu? Por isso que eu guardo. Eu tenho uma mais atual do que essa aqui, muito boa. E é da Fuji, viu? Cartão de memória, Vera? Tem. Aqui dentro tem fotos lá do Centro Cultural de São Paulo. Aí vai falar assim, ó, essa câmera tem 2 pixels de resolução. Mas é isso mesmo. E aí, pessoal, com a pandemia, veio o tal do e-commerce, né? O e-commerce, que você comprar da China, comprar com Shopee, nossa, é uma série de sites, né? Que você pode comprar, né? E vem aquela velocidade, te entrega na sua casa, todas as comunidades. Tudo por quê? Por causa da internet. E para algumas pessoas também, com a internet,
quebrou-se um paradigma muito grande, né, que as pessoas poderiam trabalhar de casa e ser produtivas, o tal do home office, né, ou a forma correta de se falar, work from home, né. Então, houve-se também uma mudança da forma de trabalho, né, que é o teletrabalho, foi até legalizado aí pela Justiça do Trabalho, né, essa forma, né, de trabalhar remotamente, né. E também nós temos os nossos famosos apps, né? Os apps, os aplicativos, né? Que hoje, com certeza, se você perder um aplicativo do seu celular, você vai ficar triste. Se você perder o aplicativo do teu banco, é problema, né não? Da zebra. Tem uns aplicativos que você perder, você realmente fica com um problemão. Então, assim, isso se tornou uma parte muito importante da nossa vida, né? Então, você tem os apps para bancos, você tem o iFood. O que seria da gente sem um iFood, né? O iFood, você pedir comida. O Uber, que mudou a forma da gente fazer o transporte, né, nas grandes cidades. E os bancos digitais, né, que veio também como uma forma alternativa aos grandes bancos, né, que reduziu taxas, né, formas da pessoa também movimentar seu dinheiro, e o grande queridinho de todos nós hoje, que acho que todo mundo adora, que é o famoso Pix. Todo mundo quer um Pixinho, né? O Pix veio realmente aí, e é tudo por uma questão da internet, né? Essa semana eu fiz minha declaração do imposto de renda. Eu achei tão interessante, porque há muitos anos eu faço a minha declaração, né? E esse ano ela veio pré-preenchida. Olha que legal. Antes você tinha que pegar um monte de documento e uma série de coisas, extrato de banco, e agora, assim, já veio ela praticamente completa, pronta, pré-preenchida, né? Quer dizer, a evolução constante das coisas para nos ajudar no nosso dia a dia. Tá? Mas nem só de flores vivem as redes sociais, né? Nós temos também algumas questões muito negativas que afligem todas as famílias, né? Entre elas, né, já ouviu falar da cultura do cancelamento? Vocês conhecem, pessoal? Quem é mais jovem? Eu conheço. A cultura do cancelamento, você ser cancelado nas redes sociais, na internet, por uma fala, algo que as pessoas vão te cancelar. Os mais jovens aí aqui na sala, acho que é a Isabel e o Michael. Isso é muito sério, porque os nossos jovens, se eles são cancelados, isso tem um impacto muito grande na vida social deles, né? E personalidades também é algo muito sério, né? Tem personalidades que perdem, né? Assim, a credibilidade, seguidores, por uma questão de um comportamento inadequado, é uma exposição muito grande, né? Tem essa cultura do cancelamento, né? Temos também uma questão chamada... Já ouviu falar de stalker? Já ouviu falar? Já ouviu falar de stalker, pessoal? Sim. Se uma pessoa ser stalkeada, né? Ou seja, uma pessoa ser perseguida na internet, né? Então, é algo muito sério também, né? Que isso acontece, das pessoas serem perseguidas, sofrer assédio moral, assédio sexual, uma série de situações complicadas, né? E também, outra coisa também que surgiu em contrapartida, os golpes digitais, né? Você clicar no link para comprar uma coisa e chegar lá, não vem essa coisa que você comprou. Ou você clicar num site, baixa um vírus, te rouba seus dados bancários, né? E por aí vai, né? E também é algo que ficou muito famoso, uma palavrinha que foi muito famosa, principalmente na época da política, né? Que são as famosas fake news, né? É a pior. São notícias falsas que ela ganha uma velocidade muito grande nas redes, né? Nos meios de comunicação, que são inverídicas, né? Que prejudicam a sociedade de uma forma geral, né? Então, o que eu gostaria de falar para vocês é que nesse momento que a gente tem a internet, os meios de comunicação que estão acessíveis a todos nós precisamos primeiramente saber utilizar os recursos a nosso favor, né? Ter uma forma saudável de utilizar esse recurso, né? Um ponto muito importante, até que os especialistas estão falando bastante, né? Principalmente a parte dos médicos, né? É o nosso tempo de tela, né? Principalmente com relação aos jovens, né? O tempo que eles ficam de frente ao celular,
né? Que isso prejudica a questão da visão, né, que é o tempo de celular, ou seja, você tem o tempo que você fica no celular, no computador, na televisão, então o seu tempo, a luz azul, né, que fica muito tempo, isso te prejudica também, prejudica sono, uma série de coisas. Então a gente tem que ter uma vida equilibrada para a gente poder aproveitar ao máximo e usufruir todos os benefícios da tecnologia, né? Então a gente precisa entender, né, essas tecnologias e usá-la a nosso bem. Tá? Outro ponto que a gente vê muito, né, você está numa reunião, no jantar, e várias pessoas mexeram no celular e as pessoas não fazem mais a interação. Às vezes as pessoas estão um do lado do outro, um fica mandando mensagem para o outro. Vocês já presenciaram isso? Acontece demais, né? Então, a gente precisa também estimular as pessoas a fazer a comunicação interpessoal. Né? Se a gente está aqui, vamos aproveitar, vamos olhar um para o outro, né? Olhar dentro do olho da pessoa, né? Muitas vezes fica um jantar, uma reunião familiar, a pessoa está no celular, né? Não é legal, né? Então a gente precisa prezar cada pessoa. Então, se eu estou naquele momento com aquela pessoa, então eu tenho que prezar aquela pessoa. Muitas vezes a gente não dá atenção, né, para a pessoa porque está, muitas vezes, respondendo um WhatsApp ou fazendo alguma coisa no celular e não atende a pessoa da forma correta. Beleza, pessoal? Tudo bem? Você está conseguindo me acompanhar até aqui? Posso Sim. falar uma coisinha? Pode. Voltando lá na fake news, né? Pode falar. Um ponto muito importante que a gente tem que observar, e principalmente com os nossos jovens, né? As pessoas cometem tantos crimes com a fake news que já houve histórias e histórias em relação a isso. A pessoa pega uma foto vamos supor, do Oscar e põe no rosto de alguém que cometeu um crime, e aquela pessoa que foi roubada a foto nem sabia. Então, assim, essa história de fake news, principalmente para os jovens, é muito sério. Antes da gente olhar e acreditar naquilo, a gente tem que pesquisar. Não pode acreditar assim, de imediato. É muito sério isso aí. E também tenho só um outro ponto importante para compartilhar com vocês também, é com relação ao vício da internet, né? Que isso já é uma doença, né? Então, acho que até não tem uma novela, eu não acompanho muito, mas parece que tem uma novela que está tratando de um jovem rapaz que tem uma questão com relação a essa, né? Dos jogos digitais, o vício. É como se fosse uma droga, né? É uma droga, é um vício, então precisa ser tratado. Então, é algo muito sério que a gente precisa, né, entender e é algo que é recorrente dentro da nossa sociedade nos dias de hoje. E está abordando esse ponto que eu acabei de falar, de pegar foto. Nessa mesma novela que você está falando, tem a história de uma moça que pegaram a foto dela, botaram ela como sequestradora de criança, só que usaram esse termo, esse ponto, de uma coisa que realmente aconteceu aqui no Brasil. Então, são dois pontos nessa novela muito importantes que a gente tem que observar. E tudo envolve o quê? Internet. Internet. A internet, como eu falei, né? A gente usar ela da melhor forma possível, de maneira sábia, né? Então, a gente precisa ter atenção, né? Ter atenção, saber filtrar os conteúdos e utilizar. Hoje, nós estamos fazendo essa atividade só por causa da internet, né? Tá vendo? Estamos nós aqui, né? Vocês lembram, antigamente eu falava uns 5 anos atrás, né? Uma reunião dessa era algo que acontecia somente nas grandes reuniões da HK. Vocês lembram que a gente ia lá assistir uma transmissão? Né? Hoje nós podemos, né, fazer isso de uma maneira bem fácil, as ferramentas vieram para nos auxiliar cada vez mais nisso, tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta até aqui? Né? Tá claro? Aí eu ia falar, deixa eu ver, que está aqui, ó, tem umas orientações de Sensei, que eu gostaria de compartilhar com... Aliás, antes disso, vocês estão vendo minha tela ainda? Sim. Sim. Depois eu ia falar do metaverso, mas o metaverso já tem coisas ultrapassando ele aí. Tem gente que não sabe.
Já ouviu falar do metaverso, pessoal? Eu já. O metaverso é a evolução da internet, né? É um local virtual onde você vai poder fazer você vai ter um avatar, né? Você vai ter um bonequinho seu onde você vai conseguir fazer várias coisas, né? De fazer compra, visitar lugares, você vai poder visitar museus, tudo com o seu avatar através da realidade virtual, através da internet. Né? Então, é algo maravilhoso que a gente vai poder visitar museus como se você estivesse participar de atividade interno, né? Algo, você vai ter o seu bonequinho avatar lá, e ali você vai conseguir interagir com as pessoas, né? É isso para várias questões é muito importante, principalmente para a questão da educação, de visitar pessoas, locais. Então, vai melhorar ainda mais a nossa capacidade de comunicar e se relacionar com as coisas e com as pessoas. Mas tem que ter um ambiente propício para isso. O metaverso. Não é... Tá. É dentro do metaverso que isso vai acontecer. Todo mundo tem que estar nesse negócio. Todo mundo vai estar no metaverso. Como todo mundo está no WhatsApp, todo mundo vai ter uma conta no metaverso. E aí as pessoas vão fazer. Mas isso ainda não é tão acessível. Não, por causa que elas estão melhorando a qualidade da internet para a gente conseguir ter essa acessibilidade que ao longo dos anos isso com certeza vai acontecer. Já tem várias empresas aí, né, da tecnologia trabalhando nisso, tá? Entendi. E aí, pessoal, o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui são as gerações, né? Então, é algo muito legal, que aqui começa a geração dos baby boomers, né? Que é de 45 a 60, que é as gerações dos nossos avós, que nasceram, né? Na época do pós-guerra, né? Então, é uma geração aí dos nossos avós. Nossos pais também, que vieram construindo, né? Uma geração muito importante. Você sabe por que chama Baby Boomer? Fala, por que, Isabela? Baby Boomer porque é baby de bebê e o boomer vem de boom. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, todo mundo voltou para casa, então começou a nascer mais filhos, né? Começaram a se unir mais, então teve essa explosão de filhos, por isso que é Baby Boomer. Danadinha. Entenderam? Muito interessante, né? Danadinha. E aí, pessoal... essa Isabela é esperta. Aqui, ó. Aqui, acho que a maioria de nós estamos aqui nessa turma aqui da geração X, né? Com exceção da Isabela e do Michael, né? Mas estamos nessa geração X aqui, que é uma geração... aliás, vou pedir para um amigo meu me responder quem que é essa geração X. Pode ser? Vou perguntar para ele aqui. Espera aí, só um pouquinho. Olha isso. Vou pedir para um amigo meu aqui responder. Olha isso. Ó, fale sobre a geração X. Ó, a geração X é um corte demográfico, né, que segue a geração dos baby boomers, né? E precede a Y. Ele está escrevendo um monte de coisa aqui. Deixa eu voltar aqui para aqui. Ó, os membros da geração X crescem em um período de grandes mudanças sociais, culturais e tecnológicas. Com a ascensão da tecnologia digital, a queda do Muro de Berlim, o aumento da igualdade de gênero, o crescimento do individualismo, eles também foram influenciados por eventos importantes, como a Guerra Fria, os movimentos de direitos civis e o surgimento do movimento punk. Né? Em termos de valores e comportamentos, a geração X é frequentemente caracterizada como sendo cética, né? Independente e pragmática. Eles valorizam a autossuficiência e a liberdade pessoal e a flexibilidade no trabalho e na vida pessoal. Também tendem a ser bastante comprometidos com a família e amigos próximos, valorizando as relações interpessoais. Gostaram da definição da nossa geração? Gostei. Muito bom. Tá mudando. Vocês sabem quem fez essa definição para nós? Não. Alguém se arrisca? Esse site eu não conheço. Até já anotei o nome aqui. Eu já vi. Eu já vi esse site. Você já viu, né? Esse cara aqui chama-se o ChatGPT. Eu conheci ele semana passada. É uma inteligência artificial, né? Aliás, deixa eu perguntar para ele o que ele é. Vamos lá. Vamos perguntar aqui para o ChatGPT o que ele é, né?
fale sobre o chat GPT. Ó, vamos ver o que ele vai falar. Claro, né? Eu sou o chat GPT, um modelo de linguagem criada pela OpenAI, que usa arquitetura, né? E fui treinado, ele já escreveu bastante coisa aqui, ó. Muito rápido. Né? Ó, ele aqui, ó. Eu fui treinado, né, em uma vasta quantidade de dados textuais, incluindo livros, artigos, sites e outras fontes de informação disponíveis na internet. Como resultado, eu posso entender e responder perguntas e fornecer informações em uma variedade de tópicos. Minha função principal é interagir com os usuários, fornecendo respostas e soluções para suas perguntas e problemas. Né? Eu posso responder a perguntas simples ou complexas em muitas áreas, incluindo ciência, tecnologia, história, cultura, entre outros temas. Além disso, eu sou capaz de gerar textos complexos, desde pequenas frases até grandes parágrafos, a partir de uma entrada inicial de texto. Né? Meu objetivo é ajudar as pessoas a obter informações e conhecimentos em muitos assuntos diferentes, bem como ser uma ferramenta útil para aqueles que precisam de assistência com tarefas específicas. Né? Embora não seja uma pessoa real, embora eu não seja uma pessoa real, eu fui projetado para fornecer respostas e soluções úteis e precisas para usuários. E a gente perguntou aí sobre o presidente Queda, falou um tantão de coisa. Perguntei se ia sobre o budismo, não tirei também. A Isabela, então, assim, qualquer coisa que você colocar aí, aparece. Vocês querem uma curiosidade do ChatGPT? Colocaram ele para fazer a prova do Enem. Ele se saiu melhor que 79% dos estudantes que fazem a prova. Ele foi muito bem na área de humanas, português, história. Ele só não foi muito bem na área matemática, exatas. Ixi, o Google ficou para trás. O Google, gente. O Google já está velho. O Google não vai dar para dar. Já não é mais o mesmo. O Google já está ficando avô, né? Nessa oficina, Oscar, daqui 4 anos, como você falou do rádio, TV de tubo, vai estar o Google incluído. O Google vai estar. O Google era uma ferramenta que a gente usava para pesquisar, né? Agora é o chat GPT. Mas o chat GPT mostra foto, essas coisas assim. Na realidade, assim, ele é uma ferramenta, é uma inteligência artificial. Então, a tecnologia hoje, ela está se avançando cada vez mais com ferramentas intuitivas e que elas vão antecipar as nossas necessidades através dos nossos comportamentos. Então, assim, a tecnologia ela vem justamente para nos ajudar, nos auxiliar, né? Então, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês esse chat GPT, que para mim também é novidade, né? Queria trazer algo novo para vocês. É uma ferramenta muito bacana para a gente pesquisar, pegar. Se você está sem ideia, você fala assim, chat GPT, me dá uma ideia sobre tal assunto. Ele vai te dar umas ideias. Então, assim... Pergunta se eu já não anotei o nome aqui, para mim. Aí tem umas questões éticas também, né? Que é, principalmente para estudante, que não pode usar o chat GPT para fazer redação. Não pode, senão copia tudo, não pode, né? Então, assim, mas é uma ferramenta que está aí para ser usada, usufruída da melhor forma possível. Tá? Oscar. Pois não. Oscar. Como é que é? É aplicativo? É um site. É um site mesmo. É um site. Ó, site só pesquisar no Google ChatGPT que você vai achar lá. Cria uma conta e aí você acessa ele. É bem fácil, bem simples. Muito bom. Né? É uma inteligência artificial. Né? Tem outras ferramentas de ChatGPT, tipo ele, né? Que ajuda os profissionais a fazer textos autorais. Que ele não vai fazer cópia. Ele vai produzir algo autoral, nunca antes produzido. Então, é algo assim que realmente está ajudando muito, né, na criatividade, na produção de cada vez mais conteúdo e informações para as pessoas. Aprimoramento total. Cada vez mais podemos pensar menos. Na realidade, eu acredito que esse chat GPT e a tecnologia, ela vem para nos auxiliar, porque ela nunca vai substituir
o ser humano. Né? Uhum. Por exemplo, eu posso usar o ChatGPT para estudar inglês. Aí ele me ajudar a fazer frases, a escrever textos, mas assim, a inteligência humana ela é sempre necessária, né? Também tem uma inteligência artificial que ela tá fazendo arte, e estavam até estava tendo questão social, mas discussão sobre, será que a inteligência artificial vai mesmo substituir os artistas? Mas não tem como, né? Mas Não. Não é tem. bem interessante, porque você escrevia um texto e ele gerava a imagem para você. Olha isso. Então, gente, as tecnologias estão aí para a gente usufruí-las da melhor forma possível. Então, pessoal, era isso. Deixa eu só para finalizar, eu vou finalizar com uma frase aqui da Sensei aqui, né? Não falou da geração Não, mas acho que da Z? por causa do nosso horário, Ah, tá. tá? Então, vou fechar aqui com uma Depois frase. vocês procurem lá. Deixa eu ver aqui, ó. Procura, pergunta pro chat. Aqui, ó, só para a gente fechar aqui. Tem, Chat GPT. ó, aqui, ó, o fato de nosso lar ou o relacionamento familiar caminhar em direção à harmonia ou se tornar uma terra pura, não, ou acabar de se tornar mais tensa e desagradável, transformando-nos numa terra impura, depende de nossa determinação interior. Recite da Imoco sinceramente para aprimorar o caráter e cultive um coração amplo e amável, capaz de abraçar com carinho sua família. Um espírito forte e invencível e rica sabedoria, fazer com que as flores da felicidade desabrochem em sua família, se converterá numa poderosa força para promover o conserrufo em sua comunidade. Então, assim, a família é o centro, é o eixo, né? A tecnologia, ela não pode nos separar, ela não pode nos dividir, ela tem que nos unir. Então, tem que ser uma ferramenta super importante. Aqui em casa, ela até nos uniu porque eu dividi a minha conta do iPhone, né? Onde eu tenho lá uma nuvem, né? Então, eu compartilho o espaço na nuvem com a Luciana e com a Isabela. Então, assim, elas conseguem salvar foto na nuvem agora porque elas têm espaço lá na família. Então, assim, tem que ser coisas para unir, né? E não para separar. Acho que esse é o recado, tá bom? Só complementando, né? A gente também aproveitar, porque hoje, né, a gente gosta muito de assistir vários conteúdos, né, que tem aí nesses aplicativos de assinatura de filmes, de séries e vídeos e tudo mais. Então, assim, escolha um que seja, assim, em comum, né, na sua família, que todos gostem, né, e assistam juntos, né. Aqui, às vezes, eu assisto para ficar junto, porque tem coisa que eu nem gosto, tipo anime, né, que é aqueles bichinhos japonês lá, tipo Naruto, essas coisas, né, eles gostam muito. E aí já fui até no cinema assistir esses negócios e eu não entendo nada, mas a gente vai, né, a gente vai para ficar junto. Então, vamos aproveitar, assim, das oportunidades, das tecnologias que a gente tem, para ficar junto, né, com a família, tá bom? Obrigado, parabéns aí a Obrigado a todos. todos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Um forte abraço. Muito bom. Muito bom. Muito bom, hein? Excelente. Oscar, Maravilhoso. você terminou de fazer o compartilhamento, né? Você Sim, vou fecha, parar aqui. que aí é para mim Isso. depois, para as fotos. Valeu, Ok. obrigadão. Nada. Então, agora, para as palavras com o dirigente, convido o senhor Genival. Aê, seu Genival. E... Boa noite. Boa noite. Parabéns, né, por essa atividade. Eu aprendi bastante, porque eu não sabia dessas tecnologias, não. Então, se a gente for analisar, o Google está ficando caduco, né? Alguém tem que vir para substituí-lo. E, assim, eu sei que a nossa missão é educar, porque é uma dos pilares do Ikeda Sensei, né?
paz, cultura e educação, e a gente precisa entrar nessa onda de fazer acontecer. E, assim, eu gostaria, assim, de dar desculpa, mas a gente precisa empenhar um pouco para aumentar, né, os alunos, já que é virtual, vamos expandir isso para... Vamos fazer uma luta legal para que... Porque agora que está criando esse educacional como braço direito da BSGI, vamos realmente continuar sendo os melhores da BSGI, como já somos. Então, não tem muito assim a acrescentar. Mas eu gostaria de terminar lendo uma frase desse... Isso aqui é a resenha do CILI desse mês, e o livro que veio esse mês é o A Crianças, como que é? Espera aí que eu já acho. Famílias Felizes, Crianças Felizes. Então, eu leio a resenha e leio o livro no CILI Digital, porque é mais prático você procurar, você avança, você retrocede, você marca, você corta, você salva, você faz um punhado de coisa. Então, se a gente for analisar, tudo isso graças ao que o Oscar falou aí na internet. Então, para finalizar, eu gostaria de ler essa frase aqui, ó. Nesse sentido, pais e educadores deveriam ser os artífices que darão os toques essenciais de acabamento com esforço, sensibilidade e um coração grandioso, cientes de que, desde o início, a obra em si já possui o seu valor e de que todos os que contribuem para fazer de uma obra se transformam. Ou seja, cada um que participa de uma obra, eles se transformam. É até um pouco... Eu tive que ler várias vezes essa parte final da coisa para não poder entender. Mas, realmente, é interessante que o futuro depende de nós e das pessoas mais jovens. Porque, como o Google está ficando caduco, ou seja, ficou para titio, para vovô, vamos ver os sucessores por aí, e assim vamos fazer com a nossa linhagem também. É isso aí, muito obrigado. Muito Oscar, bom, né? Oi. Eu queria um minutinho para fazer uma pergunta aqui. Aliás, Por duas favor, sim. perguntas. Eu gostaria de saber quem é o Moto E5, que não tem nome, e eu fiz o convite para a Venina participar, é a primeira aula que ela está vendo. Eu não sei quem que é essa pessoa que está no Moto E5. Saber o que ela achou, porque igual quando eu fui fazer o convite para ela, eu falei que era uma atividade assim, bem diferente das nossas atuais, né? Das nossas de cada dia. Ver o que ela fala, o que ela achou dessa atividade. Venina? Venina, está me ouvindo? Eu, com Acho que ela... certeza. Oi? Oi? Como que é seu nome? Maria Zilda. Oi? Maria Zilda. Ah, Maria Zilda. Prazer, Maria Zilda. Está fechado seu áudio, Maria Zilda. Isso no meu bio.
Seu Genival? Verinha, Oi. Maria Zilda é aqui do Distrito Roosevelt, uma Ah, conselheira tá. do distrito, ela está participando com o marido dela. Ah, que bom. Que bom, parabéns, seja bem-vindo. Venina, você está nos ouvindo? Venina? Eu acho que ela não está ouvindo. Maria Zilda, seja bem-vinda, muito obrigado, viu, você e seu esposo por aceitarem o convite, tá? Seja sempre muito bem-vinda. A senhora Venina também. E o pessoal lá de Tuiutaba também, muito obrigado. Michael também, meu querido lindo. Obrigado, viu? De nada, gente. Aí você- Sempre que eu puder, eu vou participar das reuniões e eu vou estar sempre firme aqui. Ah, que Maravilha. bom, obrigado. Parabéns. A Venina acho que Então, não está escutando a gente. Ah, mas que pena. Parece que não. Vamos lá, Isabela? Para encerrar a nossa reunião, eu convido a senhora Sandra para agradecimentos. Aê. Boa noite a todos. Obrigada pela participação na nossa aula Magia da Leitura. Obrigada pelo desafio, né, de estar aqui hoje e juntos aprimorarmos na nossa prática e na leitura, né? Espero que todos tenham absorvido o máximo dessa aula e gente, encontrar novamente na próxima aula. E vamos convidar nossos companheiros para participar conosco também na próxima aula, ok? Obrigado. Então, muito obrigada a todos, parabéns pela participação. E as pessoas aí que participaram pela primeira vez, né? Volte para participar conosco na próxima, tá? Obrigada. Vamos tirar a fotinha, né? Obrigada, Maria Deixa eu Zilda. preparar aqui. Esperei na reunião de palestra, hein? É. Você não foi hoje. Quem puder abrir a câmera para a gente bater a fotinho. Michael? Oi? O meu acho que travou, não está aparecendo, não? Não. Fecha sua câmera e abre novamente, o Michael. Eu estou fechando e abrindo, não quer ir? Mas eu tirei foto aqui, você saiu. Aí eu faço uma montagem aqui. Isso. Tá bom. Então, vamos tirar a fotinha? O telefone tá tudo doido. Bora lá. Vamos lá. 1, 2 e... Isso, deixa eu ver se ficou boa. Ficou excelente. Obrigado. Acho que agora coisou Obrigada, aqui. pessoal. Parabéns a todos aí. Espero que tenham gostado, né? Voltem na próxima aula. Estaremos Boa esperando. noite. Boa noite, Tchau. gente. Um abraço. Boa noite. Obrigada. Beijo, obrigado. Boa noite. Oscar, parabéns pela oficina. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau. Tchau, Elinha. Tchau. Beijo, Sandrinha. Beijo, Lindona. beijo para a Garinha aí, o Tuitaba com a gente. Beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Acho que a Venina não está escutando a gente. Venina! Estou sim, tchau. Tchau, minha linda! Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Outro, tchau. Tchau.